Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 22 de agosto, começando pelo Ibovespa, a alta de 1,58 no pregão de hoje, conseguiu superar a máxima do pregão de ontem, candle de indefinição, abrindo espaço para uma nova movimentação aqui para cima, um pouco mais limitada, tendo toda uma região de resistência dos 52.000 a 53.000 pontos e uma perspectiva que eu diria menos favorável de ter um movimento mais esticado aqui para cima, por exemplo, replicando todo esse movimento aqui de baixa. Olhando agora para a PTR4, no pregão de hoje, apresenta alta de 2,7%, bastante volatilidade, depois da primeira hora de pregão fez até nova máxima, perdeu força, já perdeu a mínima, está nesse momento testando o gap ali de alta do dia, um pouco abaixo ali em R$ 17,60 pelo G60, e aqui a mínima do dia, R$ 17,63, não fechou completamente o gap. Mas é outro papel onde, dentro do que a gente comentou já na última videoanálise, a perspectiva não seria tão forte na nossa avaliação aqui para cima para levar uma compra aqui nesse ponto. Era uma das alternativas, com risco aí de 4,3% e projetar 4,3% acima da máxima do pregão de ontem. Aqui o gráfico semanal que limita um pouco mais essa perspectiva altista, esse viés mais forte de alta da PTR4. Fechamento no G60 abaixo desse gap aqui dos 17,60 e nova mínima começa a trazer uma sinalização realmente de perda de força depois de uma boa abertura e inclusive batendo na resistência após bater na resistência do topo anterior em R$ 18,06. Suporte mais importante continua na região dos 17,09. A Vale 5 no pregão de hoje, alta de 3,38%. Ao meu ver, a única alternativa aqui em cima do ativo, dentro do que foi já comentado na última videoanálise, é buscar a alternativa de day trade. É o que restaria em cima de Vale 5. Então, depois desse movimento mais forte de subida, se o ativo gera aqui uma pequena parada no decorrer deste pregão, no gráfico aqui de 15 minutos, abre uma chance de fazer uma compra na superação aí da máxima do dia, dependendo dessa pequena correção. Se a correção vier um pouco mais forte e proporcionar ainda um fundo ascendente, seria outra alternativa pelo gráfico de 15 minutos. Olhando aqui para outros ativos, começando aqui pela BBS3, no pregão de hoje vai superando a máxima do pregão anterior, gerando aqui a formação de um fundo ascendente, a favor de uma tendência aqui um pouco mais de alta, um viés de alta e necessariamente mais limitado em relação ao gráfico semanal do que vem acontecendo aqui no gráfico semanal. Já tivemos algo parecido, gerou uma forte movimentação para baixo aqui nesse candle, perdendo a mínima das semanas anteriores e voltou a subir. Novamente temos a mesma formação aqui, foi algo que aconteceu aqui no gráfico diário e levou esse movimento de alta. Então o ativo abre espaço para movimentação para cima, mas a minha leitura é que esse movimento tende a encontrar uma dificuldade aí nessa região dos R$ 23, por volta dos R$ 23,10, até a máxima ali de zona de resistência na faixa dos R$ 23,60. O ativo pelo gráfico aqui de 15 minutos proporcionou uma chance de day trade na superação dos 22,49, com stop na faixa dos 22,31, algo semelhante ao que fez a Qual 3 também neste pregão. A BRPR3 é um ativo que está em tendência aqui de baixa pelo gráfico diário, está em tendência de baixa ali pelo gráfico semanal, mas já abre uma chance de gerar um movimento aqui de subida, uma reação, uma tentativa de anular essa tendência de baixa de médio prazo para uma nova tendência de alta, que seria confirmada na superação dos R$ 20,19. Um dos primeiros sinais dessa movimentação para cima, na nossa leitura, uma das primeiras sinalizações que podem trazer aí um indício de reversão dessa tendência é a superação da máxima do pregão de ontem, R$ 18,12, e inclusive já vindo com um fechamento para cima de 18,21, que é o próximo nível de resistência aí da BRPR3. Então esse seria uma sinalização, candle de força vindo aqui para cima dos 18,21, seria um primeiro indício de tentativa de reverter uma tendência de curto prazo e consequentemente também de médio prazo na ação. O GPA3 já entra numa situação onde houve a tendência é de alta no médio prazo, mas como já montou um topo na mesma região do topo anterior, já colocou em xeque essa tendência, trazendo uma chance de uma tendência um pouco mais indefinida, um movimento de correção pelo gráfico semanal, e como ela caiu forte
na semana passada, vindo para baixo da região de suporte, e nesse pregão vai batendo nessa antiga região de suporte, funcionando como resistência, a perda da mínima da primeira hora de pregão já seria um indício de perda de força e de um provável início de movimento para baixo aqui pelo gráfico diário, podendo até trazer venda aí para os próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveiro.com. Um grande abraço, um ótimo dia e até mais tarde no nosso vídeo chat de encerramento do pregão às 16 horas e 15 minutos no Invest Mania. Até mais.